Irmãos, abra sua Bíblia no livro, a Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a partir do verso 1, capítulo 1 de Filipenses. Nós faremos a partir do verso 1, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, pequeno, Timóteo, aquele que honra a Deus. Paulo, pequeno, aquele que honra a Deus, Timóteo. Aqueles que honram a Deus são pequenos, não se acham grandes. Uma dupla perfeita aqui no caráter: pequeno e aquele que honra a Deus, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Paulo saúda como servos de Cristo, eles, e também aos santos, aos crentes daquela cidade, e também respeita a autoridade daquela igreja que havia lá. Paulo, como uma autoridade, ele já respeitava a liderança de uma igreja. Olha que interessante, princípio de submissão e autoridade. Isso é uma coisa que todo crente deve aprender. Se toda pessoa tem que aprender, eu não sei. Eu sei que cristão tem que aprender o que é submissão e autoridade. No reino de Deus, o que tem autoridade, a princípio, um pouco mais elevada, deve estar muito bem conectado com Deus. Aquele que está sujeito também tem autoridade de Deus. E no reino de Deus é possível que o que é menor pode repreender o maior, com muita tranquilidade. Porque o que baseia a vida do maior e do menor é o princípio da palavra, e não o status de um e de outro, correto? Não é o teu lugar, mas é o princípio que permeia, que norteia, que segura, que é o prumo da minha e da sua vida, correto? Então o menor pode chamar a atenção do maior, pelo princípio. Olha que proteção. Não é porque eu tenho púlpito, não é porque eu tenho púlpito, é porque o princípio é o que rege a minha e a sua vida. Quando a gente entende isso, é possível que no meio da igreja todo mundo consiga admoestar todo mundo ao mesmo tempo. Olha que poderoso. Tinha uma igreja em Brasília, na comunidade, não é a primeira igreja, mas uma igreja que eu fui participar, e lá um servidor público ganhava os seus 15, 20 mil reais por mês, e ele tinha a sua função lá em Brasília. Ele morava em uma outra cidade, eu pastoreava aquela cidade, e tinha um diácono na nossa igreja, que ele era simples, muito simples, mas ele era diácono na igreja, o outro não era servidor público. Havia um conflito entre eles, porque tipo assim, eu sou o cara que dou dízimo nessa igreja, eu ganho tanto, e eu sei falar. Aí você vê o diácono lá, quase não sabe falar, mas é um cara que movimenta a igreja de uma forma, porque quando Deus chama para você exercer uma função espiritual, um dom espiritual, e dom espiritual é exclusivo só do cristão, do convertido. Não existe dom espiritual para quem não é convertido. Aprenda isso. O dom espiritual nasce com a natureza do caráter do Espírito. Então é possível que numa igreja, o mais simples tenha uma função honrosa dentro da igreja, e que pode causar, não é essa a intenção, mas que pode causar um ciúme, uma inveja, uma crise de valores pessoais, e faz com que haja um conflito. Eu percebi esse conflito até que um dia, vendo as briguinhas entre eles, interessante que Filipenses lá na frente vai dizer da briga entre, muito interessante, rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
Duas amigas que em um determinado momento da vida delas, elas se tretaram e elas começaram a dar problema no meio da comunidade. Paulo chama a atenção das duas, falam para o líder da igreja lá: olha, auxilie elas, porque o bom caminho está brigada com o caminho do sucesso. Evódia significa bom caminho, e Sintique, chegar ao sucesso. Quando você não encontra o bom caminho, você não chega ao sucesso. E você não tem sucesso quando você não encontra o bom caminho. Quem é o bom caminho que nos leva ao sucesso? A sucessão, Cristo, é o que nos une. Então é possível que na igreja haja pessoas que têm um nome bonito, tem um caráter por trás de tudo isso, mas não chega ao sucesso, porque não encontra o bom caminho. Duas coisas separadas. Me lembro que uma vez 5 minutinhos antes de começar o culto, o irmão do dinheiro me chama no canto e fala assim: pastor, hoje é meu último domingo na igreja. Eu falei: por que, irmão? Eu falei assim: por causa disso. Então foi o seguinte: antes de você sair, eu quero que você resolva o problema com aquele irmão, porque eu não quero que você vá com brecha para outra igreja e derramar problema lá. Então você vai livre e deixa livre o irmão aqui. Falei exatamente isso para ele. Talvez outro pastor dissesse: não vou mandar ele embora, porque o dízimo dele faz muito bem para mim. Eu falei assim: então você pode ir, mas resolva com o teu irmão primeiro. Beleza? Você me promete isso? Porque senão você vai levar brecha para outra igreja. Aí eu já assustei, já mandei uma maldição para ele mesmo. E é assim que acontece. O irmão vem para outra igreja, sai da outra igreja e vem arrebentado, cheio de furo, cheio de hematoma, crises, e não sara. Alguém tem que dizer para ele alguma coisa. Enfim, passou outra semana, ele estava na nossa igreja de novo. Ele falou assim: pastor, vem aqui, eu já resolvi o problema com o irmão, estamos quites, e eu vou permanecer. Passou um tempo, o meu irmão que queria sair trouxe um outro irmão da outra igreja para vir na igreja. Aí eu cheguei e conversei com o irmão, também tinha dinheiro. Falei assim: irmão, por que você quer vir para essa igreja? Então você faz o seguinte: você resolve o problema lá na sua igreja, depois você vem aqui. Não veio até hoje. Ele só voltou para a igreja depois que eu saí da igreja. Esse pastor não quer ganhar dinheiro, esse pastor não quer ibope, esse pastor não quer assédio. Sabe por quê? Porque não é o meu status, não é a minha posição, não é a minha glória. Sabe o que é? Não é a glória de nenhum pastor. É a questão do princípio de cuidar da noiva de Cristo dentro de uma igreja. Vocês concordam com isso? É isso. Eu mantenho por conta do dinheiro e eu abro uma brecha para mamão reinar naquela igreja em detrimento de outro irmão que não tem nenhum dinheiro, mas que serve a Deus de coração. Vontade de dizer o que eu sempre digo. Eu acho que até você sabe o que eu ia falar. Por isso que, meus irmãos, a transformação que Deus quer fazer dentro da gente é a primeira coisa que Deus, Ele se ocupa. A primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é o trabalho interno. Deus não tem problema nenhum de investir tempo com a tua vida para trabalhar só com você. E se Ele precisar na dispensação, Ele faz através de você. Então Deus não tem problema de trabalhar só com você e somente com você. Porque Deus não salva as tuas boas obras, Deus salva você. Deus não salva o teu dinheiro, Deus não salva o teu ministério, Deus não salva absolutamente nada, Deus salva você. Então vamos à leitura novamente. Tem gente que vem orar por mim aqui, e pede para o Espírito Santo falar e dá nessas coisas. Aí o Espírito Santo começa a falar mesmo, coisas que fora está do script. Fala a Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, respeitando a liderança daquela igreja. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3.
Dou graças ao meu Deus por tudo. Olha que Paulo está orando, aqui é uma oração, ele faz um prefácio ali, mas agora ele começa a dizer do conteúdo, a história do conteúdo que se dá através da oração. Olha aqui, é uma história, aqui é uma narrativa que só pode ser narrada, dita, experimentada, quando primeiro você se coloca na presença de Deus através da oração. Não haveria esse conteúdo se Paulo não tivesse em oração na presença de Deus. Absolutamente. Não é à toa que Spurgeon dizia o seguinte, quando ele orava, que nas orações dele, Deus dava o sermão para ele nas orações. Boa parte do sermão, depois ele ia estudar a parte dele. Ele já tinha os pontos na mente, por causa do texto que ele tinha, comunhão com o texto. E quando ele ia estudar mais profundamente o texto, e ele já tinha isso claro na mente dele, no coração dele, quando ele ia pregar, e preparar o sermão, ele pregava 30% do que ele estudava. Aí perguntaram um dia para ele, por que, pastor? Porque os outros 70% era para mim, trabalhando em mim, falando comigo, me preparando, me humilhando. E quando você pede para Deus te usar, o Espírito fala exatamente o que precisa ser falado, não precisa ser 100%, ele fala 30%. Paulo aqui tinha na sua mente, ele estava confessando e testemunhando, por causa do encontro com Deus, com gratidão e recordação daquele povo, estava dizendo assim, olha, eu fui orar por vocês, eu tive essa realidade espiritual sobre vocês. Vocês estão entendendo isso? Olha aqui, um homem e uma mulher de Deus, com convívio com outras pessoas, pode ter o discernimento espiritual atual de uma pessoa que está perto dela. Presta atenção, você no seu trabalho, você na sua faculdade, você no seu estudo, você aonde você estiver, você pode, porque você tem contato com o Eterno, contato com o Criador, você em oração, quando você intercede por alguém, Deus coloca pesos de oração sobre você, sobre outras pessoas, aonde quando você abre a boca para dizer alguma coisa para a pessoa, certamente será revelado para ela o caráter dela, bom ou ruim, cheio de alegria ou desesperador, ou cheio de tristeza. O Espírito Santo é capaz de usar você, porque você tem encontro com o Eterno, e esse é a grande, não é problema, isso é maravilha, mas é um problema para quem está perto dele. Um homem que tem encontro com Deus, um pai, um marido, uma esposa que tem encontro com Deus, marido, se tua esposa ora, cuidado com ela. Se o teu marido ora, esposa, cuidado com ele. Ele está tendo encontro com o Deus Eterno. E ter encontro com Deus Eterno faz com que ele descubra algumas coisas, e saiba de algumas coisas, e tome postura diante de algumas coisas que talvez antes não havia, mas agora tem, porque está tendo um encontro com autoridade maior sobre a vida dele. Vocês estão entendendo isso? Resultados de ter um encontro com o Eterno, faz com que eu veja Deus mandando, faça isso. Mas a minha esposa, eu sou maior do que ela, faz isso. Mas o meu esposo, não tem problema, eu cuido dele, faz isso. A capacidade de ter um aplicativo espiritual aqui dentro de você, aonde você todos os dias, quando você vai na presença de Deus, você recebe o download, sem interrupção nenhuma, não precisa de uma internet poderosa para isso. Porque Deus faz isso através do Espírito, Deus derrama exatamente os conteúdos, para traduzirem, e para você aplicar esse princípio ativo espiritual, com discernimento, sabedoria e amor, sobre a vida de outra pessoa, para você e para outra pessoa. Paulo está aqui, Paulo é um homem espiritual, é um homem que tem contato com Deus, e aí o fruto e resultado do encontro com Deus, muitas vezes, porque olha só o que ele fala no verso 3, dou graças a meu Deus, gratidão havia no coração dele, gratidão, homens de Deus, mulheres de Deus têm gratidão, porque se encontram com Deus, amém? Por causa de algo que é nos lembrado. Quem entra na presença de Deus, Deus faz Zacariá, Deus me fez lembrar, Zacar, lembrança, Iavé, Deus me faz lembrar. Quem se encontra com Deus,
o Deus que sabe tudo, e a gente quase não sabe nada. Deus, quando você encontra com Deus, fala assim: eu quero te fazer lembrar através do meu Espírito. Interceda pela igreja de Filipenses. Aí o que ele fala? Dou graças ao meu Deus por tudo quanto recordo de vós. Recardia. De novo, repetir, cardia, coração. Lembranças do coração. Não é nostalgia, lembranças dolorosas. É lembrança do coração, e boa. Fazendo sempre, olha lá, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Um homem que entrava em contato com Deus. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Só explicando, é a única igreja que desde o começo da vida de Paulo, na sua viagem missionária apostólica, foi a única igreja do começo ao fim que ajudou ele financeiramente. E o dinheiro não necessariamente era para Paulo, porque Paulo tinha um ofício. Ele construía tendas, ele armava tendas. Então ele ganhava um dinheiro para ele, com tendas. Não com brigas, com tendas. É só eu mesmo. Mas ele brigava também. Se era para brigar, ele brigava também, filho. Era pequeno, mas ia. Vamos lá. Então, os donativos que ele recebia dessa igreja eram donativos para abençoar cristãos pobres em Jerusalém e em outras demais cidades. Então Paulo, ele tinha esse recurso e era a única igreja desde o começo. Por isso fala, desde o princípio até agora vocês têm me ajudado. Olha só que convicção interna que ele tem sobre esta igreja. Olha só que convicção interna, espiritual, e só espiritualmente é possível isso. Pastor, o que tem a ver isso comigo? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu queria ouvir outra coisa. Eu quero ouvir sobre dinheiro, sobre relacionamento. Eu quero dizer para você, antes de Deus dar para você o que você quer, Deus quer fazer o que Ele quer dentro de você. Porque uma coisa que é rara hoje no nosso meio cristão é o discernimento espiritual. É a percepção espiritual sobre si mesmo, sobre Deus, sobre si mesmo e o outro. Isso é um poder poderoso de Deus, que Deus nos dá para a gente saber o limite do outro, a situação do outro, e aí Deus ajuda nesse discernimento a nos dar a capacidade, ainda que a gente tenha raiva, porque quando eu não posso, sabe quando a porta está aberta para o discernimento? Só que eu não estou tão preparado, Deus abre o discernimento, mas eu estou com raiva, e aí Deus fala assim, calma, eu estou dando conhecimento dele para você, mas tenha misericórdia no falar. E como Deus trata, olha só, não é unilateral, é colateral. Bate no meio, efeito bomba, centrífugo, bate no meio e espalha. Deus trabalha no todo. Por isso eu falo, um homem e uma mulher de Deus, onde ele estiver, algumas coisas podem acontecer na vida dos que estão perto dele. Porque nós somos sal e luz, amém? Se tiver algumas trevas, se tiver trevas, você será a luz no meio daquele lugar. Está faltando sabor, você será o sabor de entendimento, de princípios e valores naquele ambiente. Então falando que você será como, não, você é sal, você é luz, não é como. E aí ele fala assim, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou explicar esse texto aqui, tá? Profundo, é aqui que eu vou destacar a pregação. Aliás, olha só, é justo que eu assim pense de todos vocês. Pense por quê? Não é um pensamento meu, não, é um pensamento porque eu tive encontro com Deus. Olha só, estou plenamente certo. Ele fala com convicção, depois eu vou explicar essa palavra no grego, para vocês entenderem a profundidade. E é justo que eu pense de todo, quer dizer, não é um pensamento comum, é um pensamento correto, justo, que eu pense assim de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois a minha testemunha é Deus. Olha lá, Deus está sabendo do porquê eu falo para vocês isso e de como eu sinto e me recordo de vós. Deus está sendo testemunha da verdade que eu estou falando para vocês, porque se eu estiver falando alguma coisa errada, seria injusto, e Deus seria uma testemunha contra eu. E olha o que ele fala aqui,
da saudade que tem de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor, olha que esse versículo é poderoso, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Tem um poder aqui nessas palavras. Para aprovardes, olha só, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche seus olhos. Pai bendito, careço do Teu Espírito Santo e da ordem do Teu Filho amado Jesus para ministrar essa palavra. Então Deus fala com autoridade, e que haja edificação do Teu corpo agora, que haja, Pai, um acerto, um ajuste no meio da Tua igreja, e que Teu povo saia daqui, Pai, sabendo da grande responsabilidade da sua própria existência. O fato de existir é uma grande responsabilidade, mas, Pai, que a existência de cada um dos meus irmãos que estão aqui seja uma existência com sentido, uma existência salva por meio de Jesus Cristo, uma existência que agora tem um propósito, uma existência que agora não pode ficar parada, precisa de um Senhor e Salvador de sua vida. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Paulo, essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a carta da gratidão, justamente por conta desse tipo de relacionamento íntimo que Paulo tinha com essa igreja, e fidelidade que essa igreja tinha em relação a ele. Filipenses nasce em Atos 16, a partir do verso 14 até o 40, onde a primeira mulher, ou melhor, a primeira pessoa a ser convertida na Europa foi uma mulher. Olha que bênção as mulheres, amém? Por isso que a gente vê mais mulher convertida do que homem. Não é por conta disso não, né, meus irmãos? Mas eu vejo que as mulheres são mais sensíveis. A gente percebe isso, por isso que é um grande desafio para os homens ter uma sensibilidade. E para as mulheres é dado o poder do auxílio, que é no hebraico, melhor no grego, boetos, boi, correr, tos, ouvir. Veja a reação de uma mãe quando um filho grita lá na sala e a mamãe está fazendo comida. O filho grita e é desesperador. A primeira coisa que a mãe faz, ela deixa a panela, deixa o ovo, deixa o frango, deixa tudo e sai correndo na direção do grito. Auxílio, ela é auxiliadora, como Deus faz. Quando Deus ouve o grito do seu coração, Deus corre na tua direção. Ela é auxiliadora também, a mulher, porque não por conta do filho, só dei um exemplo, mas sobretudo espiritualmente, porque a união que Deus estava fazendo com Adão e Eva ali não era carnal, era uma união primeiro espiritual, porque a primeira intimidade de um casal não é sexual, isso vem depois. Primeiro é espiritual, depois vem a afetividade, depois vem o sexual. A gente não fala de relação homoafetiva? Primeiro o cara conquista você, ele encontra no outro igual ele, não diferente, o pai que ele não teve. Então ele se envolve emocionalmente, afetivo, e depois ele vai lá e faz o sexual. Deus criou primeiro a gente para ter uma ligação, uma intimidade espiritual, afetiva e depois carnal. E eu não posso esquecer o que eu quero dizer. Gente, ai Deus, enfim, quando Deus faz Adão e Eva, Ele faz com a intenção de ter uma relação espiritual. E, cara, é duro, né? Vem tanta coisa na mente. E aí, brincadeira isso. Mas de qualquer forma, eu queria dizer o seguinte:
que Paulo, lembrei. O poder que Deus deu para essa mulher de auxiliadora, Ele deu para que ela não corresse atrás do filho, certo? Sobretudo Deus está falando assim, que ela ia perceber espiritualmente, emocional, olha aqui, percepção espiritual, afetiva e sexual do marido. Ser auxiliadora, está falando assim que ela é uma mulher espiritual, ela precisa ser uma mulher espiritual para as coisas espirituais em relação ao marido. Ela precisa ser uma mulher sensível, emocional, sentimental, ser equilibrada. E o desafio não é o peso sobre você, mas saber que a fonte que faz você ter esse caráter, essa maturidade é Jesus Cristo. Tanto para o homem quanto para a mulher, o que faz o homem ser um homem sensível à mulher e a mulher ao homem é que nós temos Cristo que concentra todo o poder e que pode me fazer uma mulher espiritual. Pode fazer-me um homem espiritual. Obrigado. E aí a mulher, ela tem essa percepção do homem, por isso que ela consegue suprir, intercedendo por ele espiritualmente. Consegue falar palavras certeiras para ele, no momento certo, nas questões emocionais, e sabe perceber a necessidade sexual dele. Vocês entendem isso? Eu não posso entrar muito na minha intimidade, senão eu ia falar para vocês aqui. Talvez um dia eu falaria isso para os homens, e talvez eu falaria com a Thaís para conversar sobre isso com as mulheres, mas é muito massa, você perceber que você é casado, teoricamente você é livre para fazer sexo a hora que você quiser, é só chamá-la, vamos pensar assim, humanamente falando, mas a gente sabe também que não é assim, a mulher tem um tempo dela, não é isso? Tem os dias difíceis, né? E aí como é que um homem supre a sua necessidade sexual? Como é que ele lidar com as questões espirituais e emocionais dele, nessa vontade carnal, e ele esquece que ele é espiritual para dizer, Deus me segura, mesmo casado. E homens estão se aventurando, usando outros artifícios, outros paliativos para suprir, já que a mulher me prazer aqui, eu vou fazer isso aqui. Olha que coisa mais terrível, uma brecha do inferno entrando na minha e na sua vida, não é nem dentro de casa, o que vem dentro de casa é resultado que está dentro de você. E a mulher consegue interceder pelo marido, espiritualmente, afetiva e sexual, ela consegue perceber, e ela chega no momento certo, está certo que ele está igual virando um Homem-Aranha, subindo no azulejo, mas a mulher, ela vem no momento certo. São essas percepções que a mulher tem, e que Deus nos dá, e que toda mulher deve buscar isso, e talvez eu esteja falando exatamente isso, porque talvez, e aí é a questão grande, e o pastor dá comida para as suas ovelhas, eu não estou falando aqui para gente de fora, estou falando para quem está aqui dentro, então receba essa palavra, como algo que vai organizar a sua vida, vai melhorar o seu casamento, tanto os homens como as mulheres, amém? Amém, Deus? Só Deus pode fazer isso. E o que eu quero dizer em tudo isso? Porque, se eu pudesse dar um tema para essa pregação, tem tantos temas que eu poderia dar, mas eu vejo que é fruto de oração, é um tema fruto de oração de Paulo. Eu coloquei assim, uma obra divina, uma boa obra divina. Uma boa obra divina. E uma boa obra divina não necessariamente quer se construir, quer se edificar externa, mas sobretudo, principalmente interno. Qual é o ambiente? Não é a sua casa, é você mesmo, é a casa do seu coração. É você, o ambiente que Deus quer habitar, é ter liberdade para construir, edificar, decorar, arquitetar, pensar como um engenheiro, um arquiteto, um design de interiores. É você. A primeira obra que Deus quer fazer é em mim e você. E Deus não abre mão disso. Não abre mão disso. Só voltando um pouquinho, em Atos 16 começa essa igreja.
Em Atos 16 começa essa igreja, Lídia é convertida. Olha aqui, Lídia, sabe o que significa Lídia? Presta atenção. Diz o texto lá que Deus abriu o coração para ela poder entender as palavras que Paulo pregava. Olha como que parte de Deus, tudo começa com Deus. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Deus começa, tudo começa com Deus. Deus abriu o coração daquela mulher num lugar de oração. Não havia uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga, se tivesse uma sinagoga, Paulo iria para a sinagoga. Mas como não tinha, porque para ter uma sinagoga, ainda era na Europa, tinha que ter pelo menos 11 judeus, 11 líderes, para construir uma sinagoga. Como não tinha uma sinagoga, e oração não tem a ver com o local, mas tem a ver com o encontro, com quem se encontra. Então, havia um lugar de oração, eles se encontraram para orar. Lídia, a mulher que vendia púrpura, é uma muambeira da época, e vendia as coisas, precisava sustentar sua casa. Ela ouve o evangelho de Paulo e acorda, e Deus acorda ela, e coloca dentro dela entendimento para atender as palavras que Paulo pregava. Sabe o que significa Lídia? Aquela que sente dores de parto. Deus abriu o coração dela, Deus fez uma obra dentro dela, abriu. O que é abrir, gente? É realizar o parto para nascer novamente. Olha que interessante a questão de você ter o caráter, o nome. Deus viu, tem alguém nesse meio, Paulo, vai lá. Vai ter uma mulher grávida, pronta para ser gerada espiritualmente. Vai lá, porque eu vou fazer esse parto. Você lembra do dia que você nasceu? Você lembra do dia que você nasceu espiritualmente, que você se converteu? Foi o dia que Deus fez o parto na sua vida. Que Deus, Ele carregou de ser o obstetra. E Ele abriu o entendimento, Ele abriu dentro de você uma nova vida que você não tinha antes. E foi certo, uma mulher, porque só uma mulher pode gerar uma vida, né? Humanamente falando. E Deus vai lá, abre o entendimento daquela mulher, e aquela que tinha dores de parto foi resolvida, as dores passaram, veio alegria, e ela chamou Paulo para sua casa, e todos são batizados na sua casa. Passaram um pouquinho mais, um outro homem, carcereiro, não tem o nome dele, um carcereiro, se converte. Filipenses nasce disso, alguém que tinha dores de parto, precisando de um obstetra. Alguém que poderia ser, mas é um parto espiritual, e alguém viu quem é que tem o domínio da vida espiritual, Deus. E Deus usa quem? Os seus obstetras, os seus servos, os apóstolos, Paulo. Olha onde eu quero chegar, que Deus pode usar você, mulher e homem, aonde você estiver, para ser um canal de parto, um parteiro, aquele que usa as mãos para se movimentar dentro, a palavra no hebraico. O que é nascimento? Nascimento significa alguém que movimenta as mãos dentro de uma pessoa, para tirar o neném. Movimento espiritual. Sair do mundo comum e começar a viver o cenário espiritual que Deus quer te usar para fazer partos, salvar vidas espiritualmente. Mas para que isso aconteça, você precisa entrar em contato com o Criador. Ou deixar Deus, como eu não tenho como chegar no céu, então vem dentro de mim. Então eu estou plenamente certo. Plenamente certo aqui é pepoitos, que vem de peito, confiança, que vem de pistes, fé. Ele está dizendo assim, eu tenho uma confiança interna tão grande, que aquele, sobre Deus e sobre vocês, porque eu tive encontro com Deus, Ele me falou. Eu tive encontro com Deus e Ele me falou. Então eu estou plenamente certo, convicto, de que aquele que falou comigo lá, está falando para vocês, que aquele que começou uma boa obra. Primeiro ponto. Uma boa obra interna. Uma boa obra interna. A palavra que ele usa para boa obra é ergon, de ergométrico. Aquilo que faz se movimentar. Né? A esteira de uma esteira. Se ela estiver rodando, se você subir em cima, ou você cai, ou você entra no ritmo dela. Na esteira celestial, quando Deus entra dentro de você,
Ele te movimenta, amém? Deus não tem problema de fazer exercícios em você, de exercitar o que Ele é dentro de você. Ele está preocupado se a estrutura que existe dentro de você aguenta o movimento dele dentro de você, para Ele fazer o homem e construir a mulher que Ele quer fazer em você. Vocês entendem isso? Isso requer, sabe o que? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não tem como entender o que estou dizendo aqui, se você não deixar e negar a si mesmo só confiar nele. É um trabalho de destruição, de desconstrução dentro de você. É deixar de ser você, dos teus projetos, para dizer assim, olha, agora eu estou dizendo para você, eu estou certo. E ele está falando aqui não para crente, não para não crente, está falando para crente, gente que teve encontro com Deus. Por isso que ele fala graça e paz, graça, salvação, paz, reconciliação. Tem a ver com obra já executada, já iniciou. A boa obra que Deus quer fazer aqui em Filipenses é dentro da gente. Fala comigo, a boa obra que Deus quer fazer é aquela que Deus quer fazer dentro de mim. Em outros textos fala que a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa boa obra é aquilo que Deus vai fazer através de você. Essa boa obra aqui é aquilo que Deus vai fazer dentro de você, amém? Aquela outra lá, através de você. Agora, a boa obra, ela não acontece em dois cenários. Um cenário interno e externo. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou melhor, deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Efésios 2. Aqui, ó. Diz assim, ó. Pois somos feituras. Feitura aqui é poema. É que Deus constrói o conteúdo, a história do poema de Deus sobre a sua vida vem dele, amém? Começa com ele. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí olha aqui, ó, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aqui em Efésios 2, você vai ver que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. O interessante é que aqui ele fala de um cenário, onde a gente vai caminhar. Enquanto eu vou caminhando, Deus vai trabalhando dentro de mim, Deus vai me usando, se Ele quiser, nesse cenário de boas obras, eu vou realizar boas obras, dentro do cenário de boas obras. Então me parece que para fazer boas obras nesse cenário, ainda que tenha algumas coisas erradas, Deus está esperando o homem e a mulher para construir a boa obra dentro dela primeiro, prepará-lo. Deus usa a palavra para instruí-lo, para ele ter o exercício, a competência, a faculdade, a universidade das informações espirituais para ele se formar, para executar as boas obras, e Deus leva ele no lugar certo para construir essas boas obras, para que nós andássemos nelas de antemão. Então existe um cenário espiritual, ainda você não sabe, mas que existe, está preparado. Você deve saber que Deus, então, não me deixa entrar lá para não entender as boas obras. Que bom que você está perguntando isso, porque primeiro, Deus, eu preciso da construção dentro de mim. Agora você entendeu. Primeiro é você. Eu faço isso primeiro em você, e eu uso a minha palavra para fazer em você. A palavra útil ali, útil, para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Ofélemos significa vantajoso, lucrativo. A gente quer lucratividade, vantagem com muitas coisas desse mundo, através dos nossos status, do nosso diploma, do nosso currículo vitae. A gente esquece que Deus quer construir um currículo eterno sobre as nossas vidas, e que acontece aqui, no meio da nossa família, no ministério, na igreja, no nosso trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Deus quer construir você no meio de outros. O cenário do mundo é caótico, mas Deus espera que você seja a parteira, ou o parteiro, para salvar outras vidas, e o arquiteto para criar um cenário lindo de boas obras. Olha quantas funções nós temos, que Deus quer nos usar, para preparar o terreno, para plantar. Os meninos do esquadrão aí, voltar diferente para casa, amém? Não é voltar para uma casa diferente, porque às vezes a gente
vai voltar diferente para nossa casa, mas numa casa que está igual ou pior do que estava. O que importa mesmo, Deus falou assim, agora vai lá e volta para tua casa, volta para casa diferente. Não, Deus falou assim, não, endemoniado gadareno, perfeito juízo, vestido, não nu, não exposto, volta para os seus e diga para sua casa que eu fiz isso na tua vida. Deus quer salvar você, a boa obra é dentro de você. O homem sai do sepulcro, sai do cemitério, passa pela cidade e volta para casa, onde toda a morte começou, toda a quebra de relacionamento começou. Para viver num cemitério, e não basta no cemitério, tem que viver dentro do sepulcro, cheio de 2.000 demônios dentro, é a perdição. E Jesus vai lá para ser aquele que, para mudar a estrutura, a realidade interna daquele homem, que se batia como se quisesse se matar, e os demônios não matavam ele, só queriam judiar dele. Está cheio de, nós estamos vivendo uma geração endemoniada, cheio de muitos demônios, valores, pensamentos, ideologias do Satanás. Estão aí, achando que estão levantando uma bandeira do inferno, que vai contra os princípios da palavra, vai contra a vida humana, e usa o humano para se defender. Só Deus salva o ser humano. Ideologia alguma salva o humano. Ela pode te defender para você permanecer do jeito que você está, mas não resolve a tua vida, deixa do jeito que você está. O Evangelho, ele chama você do jeito que você está. Vou tentar dar um soco ali, ó. O Evangelho, ele te encontra, te ama do jeito que você está, mas ele te ama tanto, que ele não deixa do jeito que você está. Assim, o Deus que está te salvando, ele quer entrar dentro de você, e tenha certeza, aí eu falo com certeza, aí pela palavra, que se alguém está ouvindo aqui, eu quero ter certeza no meu coração, que Deus de alguma maneira vai começar uma coisa nova dentro de você, e vai te salvar você dentro de você. A salvação você precisa experimentar dentro de você, a salvação de si mesmo, dos demônios, de tantas as coisas que você foi doutrinado, ensinado pela cultura errada, da cultura da sua família. E eu falo da minha família, e eu não tenho problema de dizer isso, né mãe? Não tem problema, porque minha mãe também rompeu com a cultura dela. Eu quero ser uma geração diferente da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós. Quero carregar as boas coisas que eles nos deram, mas eu preciso encontrar a novidade, a novidade de vida em Deus para a minha geração, para eu dizer assim, Caleb, Levi, Cristal, também existe uma realidade para vocês, e vocês vão nos surpreender. Mas essa obra, ela é interna. Ergon agathos, ergon trabalho, agathos bom. E o começar ali significa enerkomai, está dizendo assim, que é tanta informação, eu queria ter tempo para dizer tudo que eu queria dizer, mas fala de aqui, ó. Quando fala que ele começou, está falando assim, ó, que Deus é o primeiro a começar dentro de nós uma obra maravilhosa. E a palavra que ele usada aqui, enerkomai, tem a ver com regra. Arco de arque, primeiro, arquirrival, primeiro rival, primeiro inimigo. Arque tem a ver com o primeiro. Quem é o primeiro num reino? O rei. Rex. Regra vem de rex, vem de regra, de regula, de reger. Está dizendo assim, que Deus, ele é o rei que começa uma nova construção, um novo reinado, um novo regimento, um dirigir, um novo guiar, e fala assim, fazer andar em linha reta. Deus dentro de você faz você entrar no trilho dele, amém? Agora, eu pergunto para você quer deixar Deus fazer isso na sua vida? Vai dar trabalho, vai doer muito, você vai chorar, eu já estou dizendo certo para você, para não mentir aqui, vai doer, vai quebrar você, vai te humilhar, é melhor ser humilhado diante de Deus do que ser humilhado pelos homens. Vai implicar muitas coisas, vai interromper a falcatrua que se faz na sua vida interna e externa.
A corrupção vai parar de financiar as tuas vaidades. Presta atenção no que eu estou dizendo. Porque vai afetar, às vezes, o seu dinheiro, que está vindo sempre de forma errada. Os benefícios sexuais teu errado. Porque Deus não habita em lugar que tem essas coisas. Quando Ele entra, o santo muda o cenário. Amém? O santo entra, ele cria um trono dele, do jeito dele. Ele não aceita promiscuidade dentro de você. Por isso que dói. E ele vai entrando, dizendo assim, tem cenários escondidos, sonhos que você tem, que são reflexos de coisas mal resolvidas lá atrás, que você não rompeu na sua vida amorosa, afetiva, espiritual, e que precisam ser denunciadas pela luz do mundo, que é Deus, que é Cristo. E Ele vai mostrando, Ele faz a gente dar sonho, e Deus dá cada sonho para a gente. Eu assusto com os meus sonhos, mesmo que eu não esteja na prática do que o sonho me mostra, mas só mostra que eu ainda continuo estendo a mancha do pecado na minha vida, dos desejos mais escondidos dentro de mim. E ele começa, alguém tem que começar. E quando ele começa não para parar, não para embargar. Com Deus não falta verba, e a verba não vem de meios ilícitos, a verba vem dele, porque ele é o financiador, amém? Ele é a fonte. Então ele fala assim, eu comecei a boa obra em vós, então é em vocês, dentro de vocês, e eu vou completar a manutenção garantida, a manutenção garantida, de que eu vou começar e eu vou desenvolver dentro de você. É maravilha isso. Completar significa epiteléu no grego, epi, de algo que vem para se encaixar perfeitamente como uma tampa, para rosquear exatamente. Se eu tirar aqui vai sair, é isso mesmo, não tem como colocar outra aqui, é só isso aqui. Teleios é de perfeito no grego, que significa de telefone. Para chegar a um fim, quando você pega o telefone para ligar para alguém, você quer chegar na pessoa e conversar com ela, tudo que precisa ser conversado e chegar ao fim nesse entendimento, amém? Quando Deus vem para completar, por isso que fala, não foi completada a sua chamada. Está cheio de crente, congestionado de muitas outras coisas, congestionado de demônios, vozes, que só ouve, vive uma ansiedade louca, uma loucura. Não ouve, não tem como Deus completar a chamada. Não, então Deus é ruim, não, é o destino que está errado. É nós que estamos cheios de obstruções, fios desencapados, e Deus quer mudar isso. Então eu preciso agredir. Vamos pensar assim, que é a salvação, é o seguinte, quando alguém está no mar, se afogando numa piscina, é dito para os que salvam vidas, que se a mulher começa a se bater, o homem tem que dar uma paulada nele, para ele catar o facho, porque senão os dois vão se afogar. Então, pega no tranco. E tem gente aqui que Deus deu trabalho para Deus, para salvar. Eu acho que eu sou um deles, mesmo nascido no lar cristão, crente. E Deus fala assim, vem aqui, fica quietinho, não fala nada, fica quieto, senão você vai se afogar. E Deus traz. Deus entra. E agora Deus começa um processo de completar. E teleios tem a ver com alguém assim, que é alguém que chega a um fim. Eu liguei agora, olha aqui, agora eu liguei para você, agora eu posso ligar para você, e vou chegar ao fim na sua vida com as comunicações eternas e espirituais, as revelações de Deus, porque agora eu vou dizer como é que vai ser a sua vida. Agora eu, por telefone, ou pela minha presença, vou começar a escrever o poema, a feitura de Deus na sua vida. E você não está mais com a linha congestionada, porque você se tornou uma mulher genuinamente espiritual, um homem espiritual, amém? Você já tem a natureza minha dentro de você, então é compatível, agora os downloads vão baixar rapidinho, tudo certo, agora vai ter comunicação, eu vou completar, eu posso completar a chamada de comunicação com a sua vida, amém? Não impeça que Deus fale contigo. Se Deus estiver falando agora para você, abra o teu coração cada vez mais. Fala, Deus, muda o sistema de comunicação dentro da minha vida.
Me dá uma natureza espiritual equivalente, igual, de comunicação contigo. E completar que tem a ver com epiteléu. Olha só que interessante. Encaixar um processo. Está vendo que a primeira obra é projeto. Aqui é processo. Começo, meio, né? Começo e meio, projeto, começo, processo, o meio. Epiteléu. Deus está indo, fazendo a ligação. Ela está chegando todos os dias. Sempre Deus está falando com você. E interessante que a palavra no hebraico para completar significa ketz. Sabe o que significa? Está falando de um ciclo necessário. A ligação é agora, mas leva um tempinho. Até porque não é porque Deus é atrasado, não, porque a gente tem dificuldade de ouvir o barulho do telefone do nosso coração. Demora às vezes para entender que Deus está falando, não faça isso. Então Deus faz um ciclo necessário e um círculo desejoso também, significa essa palavra, círculo desejoso. Por que desejoso? Porque alguém está me cercando, me chamando no canto. Tem aquelas ligações que você precisa falar privadamente? Não tem? Você vai para um outro lugar. Estou suando, gente. E você vai. Deus cria um ambiente desejoso para comunicar com você. Também uma outra tradução de ket significa tempo de caminhada. E é verdade, para completar o que Deus vai fazer até a volta de Cristo, precisa de tempo para caminhar e tempo de acompanhamento. Está dizendo assim, ó, eu estou do teu lado, te chamando para você atender o telefone do seu coração. E eu não estou muito longe não, estou do teu lado, só que você não percebe nem me vendo e nem me ouvindo, nem te chamando. E estou aqui te cercando desejosamente. E estou aqui, talvez, finalizando um ciclo necessário na sua vida para começar uma outra conversa, um outro cenário. E Deus quer fazer isso na minha, na sua vida. Então olha aqui para mim, não impeça que Deus faça uma obra dentro de você e que Deus continue a estar presente ali dentro para continuar a obra que Ele quer fazer na sua vida, amém? Não impeça, diga para Deus, apareça na minha casa, Deus, vem aqui, começa. Vai doer, vai ser difícil, vai confrontar você, vai tirar o teu status profissional, vai tirar o teu status religioso, ministerial, não tem problema. A questão é que quem está fazendo a obra em você, está fazendo para te salvar, e não para te fazer gloriar. Pode ter certeza disso, Deus não divide glória com ninguém. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Aliás, Deus não precisa da gente, precisa porque nos ama, mas não precisa de fato. E Deus não tem currículo, tá, gente? Deus não tem preferência por currículo, não. Ele dá preferência para quem dá espaço para trabalhar nele, amém? Deus dá preferência, ou melhor, Deus quer fazer quem dá preferência para Ele, o coração dele. Está cheio de gente com muitas funções na igreja, muitas coisas no ministério aí fora, e não está parando para ouvir Deus. Me preocupa essas pessoas que estão aí, rodando, não param para ouvir Deus. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Hoje, só para se desviar do mal está difícil. E eu, se só conseguir fazer isso, já estou tendo vantagem, lucro. Reto, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. Perdeu quase tudo, porque a mulher ficou com ele. Quase tudo, porque a mulher ficou com ele. E aquela mulher ainda que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E me parece que a mulher continuou com ele, né? Depois Deus deu filhos, né? Deve ser com essa mesma mulher, né? Olha aí, que coisa, misericórdia de Deus. Mas olha só, não é o foco, não é esse. Ele era tudo isso. E lá no final, depois de uma crise profunda na sua alma, no seu espírito, olha aqui. Ele fala o quê? Antes. Não, e vamos lá, ele fala assim, ó. Não, olha que interessante, ele fala assim, olha só. Então,
Deus fez, no verso 40, no capítulo 41, ele faz perguntas para Jó que ele não sabe responder, que ele não tem conhecimento. Olha, tem muitas coisas que nós não temos como responder, e já existem, mas não sabemos responder. E aí, porque o principal que Deus quer revelar é sobre Ele, não sobre as coisas, mas mais sobre Ele. Então respondeu Jó no verso 1, 42, bem sei que tudo podes. Então ele está falando a partir de uma história de sofrimento. Agora está dizendo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é? Não tem. Na verdade falei do que não entendia. Tudo que eu disse para o Senhor nos capítulos anteriores, eu falei como alguém que não tinha todo o entendimento. Agora eu pergunto, você tem todo o entendimento sobre Deus? Nós temos todo o entendimento sobre Deus para continuar fazendo o que nós estamos fazendo, achando que está mostrando para os outros, para falar que está servindo a Deus, quando Deus sabe que isso não é para Ele, é para os homens? Aí, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, não entendia e não conhecia. Olha aí, por que Deus quer fazer a obra e completar em você? Porque tem revelações profundas espirituais que Deus quer revelar sobre você, dentro de você e para você. E quando Deus começa a transformar um homem por conta dessas revelações, pode ter certeza, pessoas que estão do lado serão transformadas também. Haverá partos espirituais, haverá vida, terrenos para serem plantados. Você vai descobrir que você é uma edificação de Deus pelas pessoas espirituais. E vamos lá, olha o que ele fala aqui. Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Claro, não tem como fazer isso. Aí olha só o nível espiritual de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só, eu, naquela condição de reto, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal, eu só te conhecia do quê? Só de ouvir falar. Você acha que não tinha um processo a mais que Deus quer tirar você desse sentido só de ouvir, te levar para um nível maior de visão, de sentido de visão para Deus. A gente começa a conhecer Deus, até começa por ouvir, mas Deus não quer que você só se ouve, porque a gente pode ouvir pessoas que a gente não vê, do lado da outra porta. Sim, você está preso aí, me ajuda, mas não tem como você sair daí, não, deixa eu te ver você, não tem como te ver. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo resolver outras coisas para ela. A comunicação visível não dá. Aí Deus fala assim, não tem como ficar só no ouvir. E só de ouvir você já era assim para mim, Jó. Então eu quero dizer para você. E Deus fala para ele, fala para Jó, para Deus. Agora, os meus olhos te veem. Aí quando o homem consegue ver Deus, sabe o que acontece? Como Isaías 6. Eu vi, num alto sublime trono, eu vi Deus sentado. O que gerou na visão para Isaías? Arrependimento. Está aqui, resultado. Quando não vejo arrependimento em alguns homens da igreja, em algumas mulheres da igreja, eu tenho dúvida se elas estão ouvindo Deus até. Conversa com a pessoa, só conversa de certas coisas que parece que não há humildade. Está falhando no ouvir também. Porque Deus vai começar talvez dando chance para você ser aguçado no sentido da audição. Eu preciso devagar com você. Eu preciso fazer o fundamento. Você vai ouvir primeiro, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não fica aí não, eu quero ver, eu quero te trazer ouvindo. Sabe quando vem aqui, sabe aquela brincadeira? Vem aqui, estou aqui, vem aqui, não escuta aqui, aí chega porque ouve. Aí que revela, vê quem era. É assim que Deus faz. Nesse trajeto de ouvir, Deus vai mudando a nossa vida. Vem sofrimento, passa pelo caminho, um cenário terrível, que tem boas obras para as coisas. E as boas obras talvez não sejam nem o externo, são as boas obras que Deus consegue dentro de você no meio da caminhada.
Cara do céu, isso é muito bom ouvir, é a revelação de Deus, saber que, continua, está difícil, está doendo, não é perfeito, mas Deus está continuando, vai, caminha. É isso que Deus fala, não estou querendo a perfeição de você, vai ouvindo, mas vai chegando, que uma hora você vai me ver, porque eu só perguntei para você, porque você podia ouvir, porque senão eu ia mostrar as coisas para você, e não fazer perguntas para você ouvir, é isso. Aí Deus, ele se inclina para nós, e Ele é o pai que se abaixa para falar com o filho, porque a gente tem dificuldade de ouvir, que é a dificuldade de obedecer. E Deus quer tirar a gente do nível de audição e levar, não que a gente vai deixar de ouvir Deus, mas Deus quer nos levar a um patamar maior, amém? De ver Deus. E sabe o que é o ver Deus? É saber que a boa obra que Ele começa na gente, vai nos levar até o dia de Cristo. A gente vai ver Jesus voltando. É isso que é legal. E se eu não ver Ele vê-lo voltando, eu vou vê-lo quando eu for. Essa é a nossa esperança. Só que assim, existe 3 esperanças, 3 nuances da presença. Deus é a esperança, é a presença dEle. Então a esperança aqui, enquanto eu não vejo Ele aqui, eu estou caminhando crendo que Ele está perto de mim. Se eu morrer, eu vou vê-lo no céu. Se eu estou caminhando crendo nele, se eu não morrer, então Ele vai voltar a me buscar. Então a esperança é nessas 3 perspectivas. A esperança de que Ele está comigo, Ele está aqui dentro de mim, eu quero ver Ele dentro de mim, e Deus fala assim, eu quero que você me ouça dentro de você, eu quero que você me veja dentro de você, não fora de você. Vou terminar, irmãos. Olha o resultado maravilhoso de que Paulo ansiava na vida daqueles irmãos. A introdução, eu penso que se eles entenderam como eu estou entendendo aqui, eles ficaram emocionados. E olha só, plenamente certo de que aquele começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quer dizer, não está falando aqui que estava próximo de chegar ou longe de acontecer, mas que era certeza que iria chegar, que iria vir. Então até a volta de Jesus, há uma boa obra sendo feita para ser completada na minha e na sua vida, amém? Até Ele voltar, existe muito trabalho a ser feito dentro de mim e de você, dentro de nós, dentro da igreja, amém? Vamos lá, e olha só o que ele fala aqui, olha o resultado dessa boa obra dentro de você, olha o que acontece dentro de você, são virtudes que nós esperamos de uma pessoa verdadeira, transformada. Olha aí, aliás, é justo que assim eu pense de todos vocês, que alguém está trabalhando dentro de vocês, e esse alguém é santo, poderoso, e que se Ele trabalhar em você, o resultado que Ele vai ter com você, e o que eu vou ver em você, vai ser santo, vai ser bom, porque é Deus que está fazendo. Então você vai gerar um testemunho do arquiteto, do engenheiro, do design interiores, do mestre de obras, do ajudante dentro de você. Aí ele fala assim, porque vos trago no meu coração. Paulo estava preso, lembra? Nas minhas algemas, seja nas minhas algemas, na minha defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Sabe por que Paulo falava isso para eles? Além do encontro com Deus, que Deus falava para ele, sobre aquele povo, é que Paulo falou assim, da mesma forma que eu estou pensando para vocês, é que na época ninguém veio falar, e é verdade, gente, tem algumas coisas que hoje Deus fala para mim, que ninguém me disse lá atrás, que hoje eu tenho que falar para os meus filhos, falar para essa nova geração. Ninguém veio falar isso para mim, eu estou falando para vocês então. Paulo teve que aprender sozinho, por isso que ele era discípulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tive que aprender matemática. Aquele que tinha dificuldade de pensar, manifestar os seus pensamentos. Ele teve que aprender, então ele aprendia e já dizia assim, então, olha aqui, é justo que eu pense de vocês, e vai ter um resultado bom. E olha só agora, olha o cenário que Deus espera dentro de você, que naturalmente vai expressar fora. Que sejais, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de vós, que não há hipocrisia, e na eterna misericórdia de Cristo, meu coração está envolvido nisso, misericórdia, e também faço esta oração ali, que o vosso amor entre vocês, aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Conhecimento aqui é epignosis, presta atenção, encaixar, gnosis, conhecimento, presta atenção. Deus
nos dá fruto do amor. O amor produz esse conhecimento. Não é gnoses como conhecimento comum, é um epignose, é um conhecimento especial, notícias de primeira mão, vem do alto. Deus encaixa uma notícia para você, de primeira mão. É um comunicado especial de Deus para as pessoas que amam, porque amam, tem epignoses, não tem gnoses, tem epignoses, conhecimentos que se encaixam, que são adequados dentro de você. É fruto do amor. Deus coloca um sistema de conhecimento, de identificação de conhecimento de Deus, olha aqui dentro de você, epi, encaixado, e percepção, a estese. Sabe o que significa a estese aqui? Quando você percebe, tem a percepção do ambiente, quando outros não têm. A palavra aqui é ressonância. O homem não consegue ver o outro homem. A Bíblia fala que o homem conhece as coisas do homem carnal, conhece as coisas do homem natural, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem carnal conhece as coisas que são sujeitas. 1 Coríntios 2 fala sobre isso. O homem tem um leve conhecimento do ser humano, sobre ele mesmo. Mas quando o homem se torna espiritual, ele tem o próprio Deus dentro dele, o Espírito Santo, que revela quem Deus é e quem o homem é para ele. Porque primeiro Deus fala assim: eu mostro quem você é, para você ver que os outros são igual a você, ou pior que você, ou você é pior do que eles. A estese tem a ver com ressonância. O homem cria a máquina de ressonância magnética para identificar aquilo que ele não consegue ver, mas na hora de fazer a leitura sobre o diagnóstico, a máquina não consegue fazer. Quem tem que fazer é o homem que criou a máquina. Aqui está falando de uma ressonância poderosa, magnética, espiritual, sobre você e sobre os outros. Que você é um homem ou uma mulher espiritual, você consegue perceber o ambiente onde você está, as necessidades básicas, afetivas, sentimentais, emocionais, relacionais, financeiras, sei lá, espirituais que você precisa. Deus, por causa do amor de Deus, fruto do amor, que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento encaixado e percepção, conhecimento profundo de si mesmo e das pessoas e sobre Deus. Só estudando para a gente entender isso. Sabe para quê? Porque quando eu tenho esse poder interior dentro de mim para aprovar discernimento, eu só posso aprovar verdadeiramente quando eu tenho conhecimento disso. Eu não lanço uma prova como professor sem saber o resultado que tem que dar. Aí os alunos fazem o jeito que quer. Ah, tá certo, só você fez a prova, não interessa o resultado, toma aqui 10 para você. O professor tem que saber do conteúdo da prova que ele aplica. E quando Deus aplica dentro de você os princípios ativos espirituais, conhecimento, epignose e a estese, percepção, que é fruto do amor de Deus, pode ter certeza que Ele coloca o sentimento, Ele está trabalhando dentro de você. Ele vai falar assim: ó, o que eu aprovo você tem que aprovar, o como eu vejo você tem que ver. Então olha só, olha o verso aí: para aprovardes as coisas excelentes. Quantos de nós estamos aprovando coisas que não são excelentes? E serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, a qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Presta atenção, eu vou terminar agora. Provando coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis, sem culpa nenhuma. Está vendo? Percepção das coisas, de mim mesmo, né? E da certeza diante de Deus. A palavra sincero ali, ó, eile crines, eile de hélio, gás hélio, é o gás produzido pelo sol, crines, julgamento, é uma sondagem minuciosa, julgado pela luz do sol. O que era isso? Eram os vasos que eram vendidos na época de Jesus. Existiam os especialistas que viam vaso, pessoas queriam vender os seus vasos, só que ela queria vender os vasos que estavam quebrados. Então, para não vender quebrado, elas passavam o quê? Cera. Sincero, o que é? Sem cera. Sem cera. Uma pessoa, um vaso sem cera é um vaso que está intacto, perfeito. Ela vendia dizendo que está perfeito. O que o juiz fazia? Ele ia, botava diante da luz do sol, e o sol, com o brilho dele, julgava as rachaduras, as rupturas, as divisões que havia naquele vaso.
Você acha que o Espírito Santo, você acha que Deus não sabe as rachaduras que existem na sua alma, nos seus sentimentos? E que Ele é o sol da justiça que vem até você para denunciar a minha e a sua vida, para que você fale assim, pelo menos Deus, a tua sinceridade hoje é vir quebrado, não é vir tentando ser perfeito, porque tem rachadura, se eu colocar o dedo vai quebrar. Então venha como você está, não tente mostrar o que você não é. Então deixa eu transformar você do jeito que eu quero. Por isso que daí Deus tem que fazer o quê? Quebra o vaso e faz outro. Aí Deus fala assim, agora sim você não se torna culpável, agora sim eu vou comprar o seu vaso, agora sim eu salvo você. Aliás, eu já aceitei você quebrado, e agora eu aceito perfeitamente, porque eu fiz de novo, está tudo certinho, agora meu pai aceita você. Você viu como que é? Gente, nós nascemos quebrados, cheio de rachaduras. Por isso que precisa de uma obra interna de Deus na nossa vida. E Deus vai continuar com a gente até o final, manutenção garantida, até a volta de Cristo, amém? Até a volta de Cristo. Vamos ficar em pé. Uma obra divina é uma obra que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Eu não sei qual música a gente pode tocar, que fala alguma coisa de transformação, que vocês tocaram, eu acho que tem, eu prestei atenção em algumas frases que poderia encaixar, mas pensa aí, pastor. Irmãos, não me perdoem pelo tempo, eu nem sei que hora que é. Que hora que é? Meio-dia? Então dá tempo de você correr. Me perdoe, irmãos, mas olha só, a proposta aqui não é fácil, como se você pudesse conseguir fazer com as suas próprias forças. A proposta aqui é pela fé, é deixar de confiar em si mesmo para confiar em Deus, que vai te ajudar nesse processo, amém? Deixa Deus entrar dentro de você, deixa Deus entrar dentro de você definitivamente, e você vai ver que haverá um movimento dentro de você, você vai estranhar você mesmo. Tem alguém andando aqui dentro, tem alguém se movimentando, me descobrindo, tem alguém me denunciando. Deus, para com isso, você já deixou eu entrar, aqui eu não saio mais, eu te amo, eu vou te transformar, eu não vou sair dentro de você, porque quando eu salvo, depois que eu entro aqui dentro, o lugar se torna meu. Aí sabe uma coisa, ainda bem que Deus faz isso para te levar você até o final, amém? E Deus dentro de você, por isso que fala assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ânimo ali é Tarcéus, significa força de Deus dentro de você. Deus está dentro de você, no meio das aflições, Deus te leva até o final. Deus te leva até o final e vai te levar até o final, em nome de Jesus, amém? Vamos entoar esse cântico, depois a gente vai fazer uma oração final, em nome do Senhor Jesus. Permaneça, feche seus olhos. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos ver. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor libera-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, face a braço estou. Espírito, te queremos.
Pastor Caio está lá fora esperando você para fazer de repente a inscrição de algum curso de família. Não esqueça, fala com o Pastor Caio. Vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, recebe a glória dos louvores, das orações, das ofertas, dos dízimos, da palavra que foi ministrada nessa manhã, Pai. Que cada pessoa saia aqui, Pai, com, sim, um peso de responsabilidade diante do Senhor, porque existe, porque acontece. E que cada um deles aqui, homens e mulheres, Pai, sejam, sim, encontrados pelo Senhor, para serem salvos pela Tua graça e misericórdia. Salvos, Deus, salvos e santificados para a glória do Teu nome. Pai, continua insistindo na boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Continua insistindo em ficar aqui dentro, trazendo toda a manutenção que nós precisamos, porque essa manutenção será a garantia de chegarmos até o dia do Senhor. E o Senhor vem para nos buscar, sinceros, inculpáveis, sempre aprovando as coisas excelentes que o Senhor sempre aprova. Recebe a glória deste momento, Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.